Som. Boa noite, meus irmãos. Antes de tudo, quero pedir a compreensão de vocês. Falei isso mais cedo na classe dos adultos. Eu estou com umas aftas me incomodando, então se eu arrastar um pouco a palavra aqui é por causa disso, tá bom? Então, tenham paciência aí comigo, que vai dar tudo certo. Meus irmãos, na outra oportunidade que eu tive de compartilhar a palavra de Deus com vocês, eu falei sobre a carta de 1 João e no início do capítulo 3, falando sobre a incompatibilidade que é a vida do crente com o pecado. É incompatível, não tem como a gente assimilar as duas coisas. Não tem como a gente viver numa vida de pecado e achar que isso é prática de justiça. João ele vai trabalhar ali no final, no início do seu capítulo 3, falando justamente isso, que é incompatível. O que é compatível com a vida do crente é uma vida de prática de justiça. Mas então João encerra o parágrafo, esse parágrafo que nós vimos anteriormente, falando da seguinte maneira: quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Ou seja, João está falando ali que a comunhão com esse Deus de amor, ela é medida, ela se torna algo palpável quando a gente vê na vida do cristão a prática da justiça e não a prática do pecado. E quando nós vemos o amor fraternal na vida desse crente e não o ódio. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é o amor versus o ódio. É isso que João vai falar aqui nos versículos de 11 a 18 do capítulo 3. Então eu peço que os irmãos vão abrindo a Bíblia de vocês no capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João, no versículo 11 ao versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 11 a 18. E a palavra de Deus diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo nos deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas de ação e em verdade. Amém? Vamos orar e a gente dá início a esse momento de estudo assim. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nesse momento em que a gente vai se debruçar naquilo que João está querendo ensinar aos seus filhinhos na fé, que a gente possa tirar atitudes práticas daqui, Senhor. Que a gente possa ver nitidamente a diferença do mundo para o céu, do diabo para Cristo, do crente para o ímpio. Porque o amor é o oposto do ódio. E a Tua palavra nos ensina o que de fato é amor. Não são baseados em conceitos humanos, mas é baseado no Teu amor por nós, Pai. Então nós te pedimos que nesse momento em que a gente vai aprender sobre essa
característica tão importante para as nossas vidas como crentes, que a gente esteja atento para ouvir aquilo que a Tua palavra quer dizer a cada um de nós. Senhor, abençoa esse momento. E que esse momento sirva para a honra e glória do Teu nome. Confrontação de pecados. E de um verdadeiro desafio a práticas que glorificam o Teu nome. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei para vocês, no parágrafo anterior, João ele trabalha com essa ideia da prática de justiça, ser compatível ao crente e automaticamente também o amor ao irmão. São qualidades que identificam esse crente. E por causa disso ele vai começar a lidar aqui com o amor fraternal. Ele já falou também no parágrafo anterior que o crente genuíno evidencia uma vida de intimidade com Deus por prática da justiça. E agora ele vai dizer que a comunhão com Deus de amor é desfrutada pela prática constante do amor fraternal. E para isso, ele vai dar 3 características sobre o amor fraternal. 3 características que identificam esse amor fraternal e que identificam aquele que pratica esse amor fraternal com Deus e com Cristo Jesus, o seu Salvador. E a primeira característica que João vai apresentar aqui, ela é encontrada nos versículos 11 e no início do versículo 12. Porque a primeira característica do amor fraternal é que o amor fraternal nos distingue do mundo. Ele nos diferencia do mundo. Pelo amor de Deus ser demonstrado por nós primariamente, nós hoje temos a capacidade de amar uns aos outros da mesma maneira como Cristo nos amou. Ele é o nosso exemplo, nós sabemos disso. E agora João aqui vai ensinar que essa prática desse amor, ela nos distingue do mundo. Porque o amor de Deus não é comparado com o amor que é dito nas novelas, nos filmes, nos seriados, no livro de poesia ou nas histórias de romance. O amor cristão ele não é definido pelo conceito humano, mas ele é definido pelo conceito da palavra diante de Deus. Porque Deus gosta de coisas novas, ao contrário dos ensinos dos falsos mestres, que vêm mudando, que vêm diferenciando os conceitos que vocês aprenderam no Evangelho. Diferente desses conceitos, esses ensinos dos falsos mestres, a palavra de Deus, o Evangelho, não mudou. Ele continua sendo o mesmo que foi anunciado anteriormente. Ou seja, o Evangelho sempre enfatizou o amor ao próximo. Nunca foi uma mensagem diferente. Deus nunca colocou uma mensagem diferente na sua palavra, mas sempre enfatizou o amor ao próximo. Mas é claro, João aqui ele está tratando de uma coisa mais específica. João ele está falando para a igreja se amar. Ele não está colocando, não está estendendo aqui para as pessoas fora da igreja. Mas nós sabemos que o princípio também é esse. A Bíblia nunca falou que nós devemos odiar aqueles que não são crentes. Não, nunca falou isso. Mas aqui João ele está falando de algo específico. Ele está lidando com um problema dentro da igreja. Ele está falando para aqueles crentes amarem uns aos outros, porque dentro dessa igreja não estava existindo amor uns pelos outros. Por mais que alguns irmãos não chegassem ao absurdo de, tal como Caim, matar o seu próximo, o seu irmão, essas pessoas estavam odiando uns aos outros. E nós sabemos que aquele que odeia o seu irmão já é réu de assassinato. João está lidando com esse problema dentro da igreja. E só para a gente lembrar, quando João fala aqui, amemos uns aos outros, ele não está falando simplesmente um conceito abstrato, superficial de, não, eu amo fulano e tal, tudo mais, eu vou convidar ele para ir lá em casa e tudo mais. Não.
Ele está falando aqui justamente o oposto ao ódio. Porque alguém que ama não odeia. Parece uma coisa óbvia, né? A gente pensa assim, nossa, Paulo, que ridículo, você falou uma coisa óbvia. Não! Crentes em Cristo Jesus estavam achando naquela época que poderiam sim demonstrar amor uns pelos outros sem necessariamente não sentir ódio. Sem necessariamente matar essa pessoa na sua cabeça. Eles estavam acreditando nisso por causa dos falsos mestres. E o conceito apresentado aqui por amor, o conceito de amor apresentado aqui por João, é essa ideia de que ainda que eu não convide essa pessoa para comer pizza comigo depois do culto, eu não odeio a ponto de matá-lo na minha cabeça. Eu amo ele em Cristo Jesus. E por isso eu quero que ele continue se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Se alguém dentro da igreja cometesse alguma ofensa ou existisse alguma distinção, divergência dentro da igreja, João estava direcionando a esses crentes: não odeie o seu irmão. Perdoa ele. Você não precisa convidar o cara que te assaltou para comer na sua casa ou para cuidar das suas finanças. Mas você tem a responsabilidade de amá-lo a ponto de querer que ele seja reconciliado com Deus tal como você foi. Esse é o conceito de amor apresentado por João. Como eu falei, parece óbvio, mas aqueles que possuem a semente de Deus, algo que João fala no versículo 9 do capítulo 3, esses que possuem essa semente de Deus, eles demonstram isso por meio de uma prática habitual de amor. Eles se disciplinam para não odiarem os seus irmãos. Às vezes aqui, não sei com vocês, mas a gente acaba criando conflitos e alimentando conflitos dentro da igreja. João está lidando com a mesma coisa aqui. Pessoas que instigam conflitos. Pessoas que não perdoam os seus irmãos. Pessoas que alimentam esse ressentimento porque talvez fulano tenha uma prática melhor do que a minha de justiça. Ele demonstra, evidencia por sua vida. E aí o que eu faço? Caraca, o cara está querendo se amostrar para o pastor. O cara está querendo ganhar ponto com o pastor. Não, ele está vivendo uma vida genuína do evangelho. Ele está se esforçando por isso. E ao invés de criar essas dissensões, divisões dentro da igreja, João está falando: amem uns aos outros. Parem de se odiar. Isso não condiz com a prática do amor fraternal. A primeira característica que João apresenta aqui é essa. Porque o amor não é uma opção para aqueles que se dizem crentes em Cristo Jesus. Mas é uma prova real de que tal pessoa verdadeiramente nasceu de novo. Quando nós temos a capacidade de amar o nosso próximo dessa maneira, nós evidenciamos que nós de fato nascemos de novo. Prestem bem atenção, João não está falando aqui que a causa da salvação é a prática do amor. Ele está falando que a consequência de um novo nascimento é a prática do amor. Ele não está falando assim: pratiquem um amor uns para com os outros para que vocês alcancem ou para que vocês cresçam em intimidade com Deus. Ele está falando: vocês têm intimidade com Deus, pratiquem o amor. Vocês querem ser identificados com Cristo Jesus? Para de criar contenda. Para de matar o seu irmão na sua cabeça. Ame ele. Pense coisas que glorificam a Deus.
Por mais que seja difícil, nossa, Paulo, fulano me ofendeu dessa maneira. De nenhuma maneira Jesus colocou um si nessa questão. Ele não falou assim, se eles não te ofenderam, se os seus irmãos não falaram nada contra vocês, vocês devem amar uns aos outros. Não, ele falou em todas as circunstâncias. Amem uns aos outros. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse é o padrão do mundo. Eu não tenho a obrigação de amar aquele que não gosta de mim. Eu não tenho a responsabilidade de exercer amor para aqueles que me ofendem. Esse é o padrão do mundo. Mas Jesus continua. Ele vai apresentar o seu padrão de amor. Mas eu, Jesus Cristo, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Parece opcional? Não é opcional. Jesus está dando uma ordem para aqueles que estão desejosos de serem seus discípulos. Vocês ouviram o que o mundo disse, vocês ouviram o padrão que foi dito e estabelecido, amem os seus amigos, os seus próximos e odeiem os seus inimigos. Mas eu estou dizendo para vocês, aqueles que querem me seguir, que querem ser identificados comigo, esses devem amar os que vos perseguem, interceder diante de Deus por esses que ofendem vocês. É completamente diferente o padrão de Deus para o padrão humano. É diferenciado. E por isso nos distingue do mundo. E por isso João ele exorta os seus irmãos em Cristo a serem diferentes de Caim, que não amou seu irmão. Caim não demonstrou o seu amor pelo seu irmão. E por isso, ali João identifica ele como sendo vindo do diabo. E por isso João ele vai apresentar a segunda característica. Se a primeira característica é que o amor fraternal nos distingue do mundo, a segunda característica que João vai apresentar aqui é que ele nos identifica com Cristo. O amor fraternal, ele só é possível para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Alguém que não conhece Cristo Jesus, alguém que ainda não entendeu que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, ele está incapacitado de exercer esse tipo de amor. Não tem como. Ele está impossibilitado. E João vai dizer isso nos versículos 12 a 15. Continuando ali no final do versículo 12, vemos que o apóstolo João, além de mostrar que o amor fraternal nos diferencia, nos distingue do mundo, vemos também que ele nos identifica com Cristo. João usa a expressão, o exemplo, no caso aqui, de Caim e Abel. E ele usa esse exemplo para fazer uma comparação entre o mundo e a igreja. João, quando ele identifica, só para a gente fazer um parêntese aqui, irmãos, porque talvez essa expressão aqui que João utiliza no início do versículo 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, cause alguma confusão. Mas a ideia aqui é que João está dizendo o seguinte: as práticas de Caim se identificam com as práticas do diabo e não com as práticas de Deus. Porque o diabo foi homicida desde o início, como João vai falar no seu evangelho. Assim como o diabo foi homicida desde o início, João está comparando aqui as atitudes de Caim com as atitudes do diabo. Porque tal como o diabo era homicida, Caim demonstrou essa mesma característica, ao invés de demonstrar o amor fraternal. Então, só para a gente identificar isso aqui. Tendo visto isso, então, João, ele citando esse exemplo de Caim e Abel, para que possa fazer uma comparação entre a igreja
e o mundo, o relacionamento entre ambos. João ele coloca aqui, logo após, nos versículos, no final do versículo 12, ele fala assim: por que Caim matou Abel? E João coloca essa pergunta para justamente identificar com algo que ele já tinha falado anteriormente. Porque Caim não tinha práticas justas. Caim não praticava a justiça. Caim não praticava o amor fraternal. E por não fazer isso, ele se ressentiu do seu irmão. Poxa, o Abel apresenta obras justas diante de Deus. Abel demonstra temor diante desse Deus. Mas eu não tenho isso. Como que eu respondo com isso? Ódio. Caim respondeu com ódio. Porque da mesma forma como Caim odiou Abel, e o mundo odiou a Cristo, o mundo da sua época odiou a Cristo, assim também a igreja será odiada pelo mundo. No versículo 13, João fala assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Naquela época, ali por volta de 90, talvez, depois de Cristo, os cristãos já estavam sofrendo grande perseguição. João, inclusive, é preso. João está falando para eles: meus irmãos, não se admirem. Aquele que pratica a justiça, ele vai ser odiado por aquele que não pratica a justiça. Porque aquele que pratica a justiça se identifica com Cristo Jesus. E as pessoas não gostam quando outras pessoas apresentam obras de justiça diante de Deus. Obras que identificam eles com Cristo Jesus. As pessoas não gostam disso. E João está falando para eles: não se admirem com isso. Infelizmente, nós não estamos no tempo de João. E infelizmente, a igreja não é mais perseguida como era na época de João. Mas o que parece que aconteceu para que a igreja não seja mais perseguida é que o mundo entendeu que, ignorando a igreja, automaticamente a igreja se acomodaria. Eles viriam que não são perseguidos, que não estão sendo odiados nitidamente, né? E simplesmente abriu mão. E a igreja se envolveu com esse padrão pecaminoso. Esse padrão é cômodo, que hoje a gente não oferece perigo nenhum, vamos dizer assim, para aqueles que não são crentes. Porque quando as pessoas que não são crentes olham para dentro da igreja, vejam, é claro, irmãos, não são todas as igrejas, mas muitas igrejas hoje denigrem mais o nome de Cristo Jesus do que qualquer outra pessoa do mundo conseguiria fazer. Pelos seus padrões baixos de ética e de moral. Porque aderiram padrões mundanos. Ah, isso aqui pode, porque lá pode. Ah, isso aqui eu vou fazer porque fulano também faz isso. Ao invés de estabelecer o padrão que é dado pela Bíblia e se apegar a isso, a igreja se acomodou em aderir padrões do mundo. E hoje, o mundo simplesmente ignora a gente. Ignora porque a maior parte dos crentes, que se dizem crentes, não demonstram esse testemunho tal como Abel demonstrou. Porque Abel foi evidente. O texto de Gênesis fala lá que
das suas colheitas, Caim apresentou as verduras. Mas Abel pegou o primeiro. Pegou o melhor do seu rebanho e ofereceu para Deus. A prática de justiça de Abel, que não conquistou para ele esse título de justo, ou não conquistou para ele salvação, e sim, era um reflexo de que ele já era da parte de Deus. Essa prática fez com que Caim odiasse o seu irmão. Apesar da gente não enfrentar essa perseguição, esse ódio do mundo, ainda assim, é um desafio para nós, Primeira Igreja Batista em Mogi Guaçu, de evidenciar essas práticas de justiça. Conquanto ainda existam várias igrejas que deem mau testemunho, conquanto ainda possa existir pessoas dentro da nossa igreja que deem mau testemunho, a nossa responsabilidade diante de Deus é evidenciar que o amor fraternal, além de nos distinguir do mundo, ele nos identifica com Cristo. Por isso eu amo diferente. Por isso eu tenho a capacidade dada por Deus para amar o meu irmão de maneira santa, sem matá-lo na minha cabeça ou no meu coração. Porque eu estou me identificando com Cristo Jesus. João, ele continua. E nos versículos de 16 a 18, ele vai apresentar a última característica. A última característica do amor fraternal apresentada por João aqui é que esse amor fraternal, além de promover distinção para com o mundo, e além de promover identificação com Cristo Jesus, o amor fraternal também promove na vida de crentes uma atitude altruísta. Acompanhem comigo na Bíblia de vocês, meus irmãos. Olha o que o João diz a partir do versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Interessante. João, ele está comparando uma atitude que houve em Cristo Jesus em nossa direção e está falando para a gente, olha só, aqueles que foram alvos desse amor, que acabamos de compreender, essas pessoas param de buscar o seu próprio interesse no amor. Não amam interessadamente naquilo que a pessoa pode me dar ou naquilo qual vantagem que ela pode me fornecer ou oferecer. Essa pessoa ama tal como Jesus, que olhando para nós, mesmo a gente não tendo nada a oferecer a Ele, se entregou numa cruz. Comparação com Cristo Jesus. Mas ele continua. Depois de ter mostrado isso ainda, ele vai falar no versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João vai dizer agora que essa terceira característica, que é o altruísmo, ela é identificada na vida desses crentes, não simplesmente pelo fato sacrificial físico, porque naquela época era pertinente. Na época de João, talvez, sim, poderiam existir pessoas que, vendo o seu irmão em Cristo sendo encarcerado ou sendo açoitado, quisessem se colocar no lugar dessa pessoa para morrer
no lugar dela, ela teria a disponibilidade de demonstrar, evidenciar esse amor dessa maneira. A gente hoje não tem essa possibilidade, pelo menos não aqui no Brasil, de poder fazer isso. Mas por isso João ele completa. Olha só, vocês não amam o seu irmão de maneira altruísta, simplesmente quando vocês entregam a sua vida sacrificialmente. Mas quando vocês também param de buscar os próprios interesses e olhar para os interesses do teu próximo. Paulo diz isso em Filipenses também. Vai falar em Romanos também. Que nós devemos ter em maior estima os nossos irmãos do que a nós mesmos. Paulo fala isso em Filipenses, falando para aqueles irmãos não ficarem se vangloriando, mas para que eles tivessem a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. De olhar para o seu próximo, vou dar a vida por ele. Ele não tem nada para me oferecer. A minha morte não vai criar nenhuma vantagem para mim. Não tem problema, não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com aquilo que eu posso ganhar ao demonstrar amor fraternal para os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu estou preocupado no que ele vai ganhar. Eu olho para o meu irmão em Cristo Jesus e eu falo assim, nossa, o que eu posso fazer para abençoar a vida dele? O que eu posso me desprender para que o meu próximo possa ser edificado por meio daquilo, suprido por meio daquilo, porque aqui João está lidando com pessoas que de fato tinham necessidades. Naquilo que o seu irmão tiver necessidade, e você tendo recursos materiais para ajudá-lo, se você não ajuda, como que pode o amor de Deus estar permanecendo em você? Como que pode alguém que foi amado por Cristo Jesus, sem poder oferecer nada a ele, que não fez nada para que ele fosse levado à cruz, que não fez nada para que convencesse ele a descer dos céus, como alguém que recebeu esse amor de graça e por meio da graça, pode ser mesquinho ou ser avarento ao ponto de ver o seu irmão em necessidade, tendo como ajudar, não ajudar. João está falando assim, meus irmãos, característica do amor fraternal é que ele nos distingue do mundo, ele nos identifica com Cristo e ele promove atitudes práticas de altruísmo. Porque eu não passo simplesmente no meu irmão que está necessitado e olho assim, irmão, como é que estão as coisas e tal? Eu estou passando por essa dificuldade, estou sofrendo com isso, porque sabe como é que é? A crise está complicada. E eu tenho dinheiro, ou eu tenho recursos que podem auxiliá-lo nessa situação. Eu falo assim, não, fica tranquilo que Deus vai prover tudo para você. Fica tranquilo. Como que eu posso entender que uma pessoa que foi alvo de um amor gratuito e sem merecimento, possa olhar para uma outra pessoa que está numa necessidade muito menor do que a que eu estava diante de Deus e falar para ele, não, vai em paz, irmão, vai dar tudo certo. João está falando para esses crentes, meus irmãos, o amor fraternal, que é baseado no amor de Cristo Jesus, ele não busca interesses próprios. Ao contrário disso,
o amor fraternal se preocupa com cada detalhe. Não quer dizer aqui, irmãos, que a gente vai ter que ir lá e vender coisas, seu carro ali para conseguir ajudar um outro irmão. Não, são coisas que você necessita para o seu trabalho. Mas João está lidando aqui com pessoas que tinham condição. Pessoas que estavam vendo os seus irmãos em Cristo Jesus passando dificuldades. Estavam falando para eles, vai na paz do Senhor, irmão. João está falando para esses crentes aqui que a vida de Cristo, ela caracteriza a vida da igreja. E se Cristo demonstrou esse amor altruísta para com a gente, da mesma maneira eu demonstro esse amor altruísta para com o meu irmão. Porque ele foi alvo da mesma salvação que eu fui. E se eu posso ajudá-lo na sua necessidade, eu quero ajudá-lo. Eu busco ajudá-lo. Eu me interesso por suas necessidades. Talvez nem todas as necessidades nós consigamos suprir, porque talvez não tenhamos recursos para todas elas. Mas naquilo que Deus dispensou e administrou na sua vida, seja também generoso em compartilhar com seu irmão. Olhe para a necessidade do seu irmão e vá ao encontro dela a fim de solucioná-la, se você tem condição de solucioná-la. João, ele quer que esses crentes entendam que não é simplesmente no falar, não é simplesmente de boca para fora que nós amamos os nossos irmãos. Mas nós amamos os nossos irmãos quando demonstramos atitudes que nos distinguem do mundo. Nós amamos os nossos irmãos quando nós cada vez mais nos aproximamos, nos identificamos com Cristo. E nós amamos os nossos irmãos quando nós dispensamos o nosso altruísmo em favor dessas pessoas. Para que nesse corpo todo mundo seja suprido. Para que todo mundo compreenda que amar ao próximo não é simplesmente falar que o ama, fazer uma declaração no Facebook, mandar uma mensagem de incentivo no WhatsApp, no grupo da igreja. Amar o seu irmão é se preocupar com as suas necessidades e naquilo que você puder auxiliá-lo, você ir ao encontro disso, com a disposição de fazê-lo. O sacrifício de Cristo Jesus foi voluntário. E Ele nos redimiu diante de Deus. Da mesma forma, nós precisamos fazer isso para com os nossos irmãos. Porque se nós não fizermos isso, estaremos nos identificando com as mesmas práticas que Caim. Pois Caim, o ódio de Caim, acabou em homicídio. O ódio de Caim por seu irmão, ou seja, o não amar o seu irmão, fez com que Caim o matasse. Mas Cristo Jesus, ao amar a humanidade e se entregar por ela, gerou vida, salvação. A prática de Cristo Jesus é diferente da prática de Caim. O autor Charles Dodd, uma vez falando sobre amor, ele disse que o amor
é a disposição de entregar aquilo que você tem de valor para a sua própria vida, para enriquecer a vida de outro. Repito, Charles Dodge falando de amor. Ele falou que amor é a disposição de entregar aquilo que você tem de valor na sua própria vida para enriquecer o seu irmão. Percebem? Não é egoísta. Ele não está pensando no que ele vai perder. Eu não penso como o que eu vou ser lesado nessa atitude de amar o meu próximo. Eu não penso nas consequências, talvez negativas, que venham para cima, que venham em direção da minha vida, se eu amar o meu próximo. Mas eu não me preocupo com isso. Porque aquilo que eu tenho de valioso para a minha vida, eu dou ao meu irmão, para que eu possa enriquecê-lo. Tal como a parábola do bom samaritano. Quando nós olhamos ali, pessoas religiosas passando ali, viram a necessidade e não ajudaram. Mas o samaritano, diferente dos outros dois, ele parou, viu a necessidade daquela pessoa. Ele foi ao encontro dessa necessidade e supriu essa necessidade dessa pessoa. Essa é a diferença do amor fraternal para o amor do mundo. O amor fraternal, ele apresenta esse altruísmo. Olhar primeiramente para a necessidade do meu próximo, porque eu desejo enriquecer a vida dele. Eu me preocupo com a necessidade dele. E por isso eu ajo de maneira diferente do que é esperado do mundo. Nós sabemos que o amor de Deus foi demonstrado em Cristo Jesus, mas evidenciamos que Ele nos amou, que o amor de Deus permanece em nossas vidas por meio dessas atitudes altruístas. E essas atitudes não é simplesmente você fazer algo bom para outra pessoa. É fazer algo bom para outra pessoa, tendo em vista o reconhecimento da obra de Cristo. Porque a gente fazendo coisas boas para as outras pessoas, sendo altruístas, a gente tem um monte. Mas pessoas que fazem isso motivadas pelo reconhecimento da obra de Cristo, essas pessoas glorificam a Deus por meio dessas atitudes. E por isso João ele nos convoca a amarmos em ação e em verdade. Não só de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Tem um velho ditado que diz, né? Ações falam mais do que palavras. Mas nesse caso aqui, talvez seria melhor dizer que ações falam tanto quanto palavras. Palavras, sim, evidenciam amor. Palavras, sim, compreendem e fazem com que as outras pessoas compreendam esse amor. Mas ações também fazem. E é isso que João está chamando esses crentes a fazerem, a demonstrarem esse amor. Amar não significa, necessariamente, diante dessas 3 características que vimos, não significa que você vai chamar um assassino para tomar cafezinho com você no final da tarde. Amar não significa isso. Mas significa que eu não odeio ele a ponto de querer que ele morra sem Cristo. Isso é amor. Cristo Jesus evidencia isso de maneira muito prática. No momento da sua crucificação, com aqueles soldados ali que o açoitaram, que escarneceram dele, para aquele soldado romano que enfia a lança nele, a todos esses, Cristo Jesus
evidenciou o amor a todos eles. Ele não os odiou a ponto de querer que eles fossem para o inferno, morressem. Mas pelo contrário, mesmo diante daquela atitude horrenda, ele falou: eu vou morrer por esse cara. Eu vou morrer por ele, por esse cara que está fincando a lança no meu peito. Eu vou morrer por aqueles homens que me açoitaram. Eu vou morrer por aqueles que me negaram. Eu vou morrer por aqueles que, ouvindo a palavra, ainda não compreenderam. Eu morro. Para que a missão que Deus designou para Cristo Jesus fosse cumprida. Ele não pensou naquilo que ele ia perder. Mas ao contrário disso, ele entregou a sua vida em amor, inclusive dos seus inimigos. Diante dessas 3 características do amor fraternal que vimos hoje, podemos concluir então que o ódio ou o não amar o seu irmão caracteriza um mundo que tem o seu padrão em Caim, que se origina no diabo e que leva ao homicídio e evidencia uma morte espiritual. Não exercer o amor fraternal é justamente isso. É você se identificar com essas características. Porque você se caracteriza com o mundo, de acordo com o padrão de Caim, que foi originado esse padrão no diabo, que leva ao homicídio e evidencia que essa pessoa é morta espiritualmente. Mas ao contrário disso, o amor, por outro lado, caracteriza a igreja de Cristo Jesus, que tem Cristo Jesus como padrão. Origina-se em Deus e leva à distinção do mundo, identificação com Cristo e uma prática altruísta desse amor. E isso tudo é uma evidência de vida eterna. Essas características que João apresenta do amor fraternal são as características que devem identificar a igreja de Cristo Jesus. Que diante daquilo que a gente viu hoje, a gente possa compreender que nós precisamos, além de identificar essas características, praticá-las. Praticá-las nos distinguindo do mundo, com a maneira como nós amamos, tanto as pessoas de dentro da igreja quanto as pessoas de fora da igreja. Não odiando as pessoas, não querendo que ela morra sem Cristo, mas querendo a salvação delas. Um amor também que nos identifica com Cristo, que pratica obras iguais às de Cristo Jesus, que olha para o seu próximo, para o seu ofensor, e ao invés de se sentir ofendido e se apegar a esse sentimento, a esse ressentimento, ele vai lá em direção a essas pessoas, perdoa, os ama. Que diante também desse amor fraternal, nós possamos entender cada vez mais que precisamos ir ao encontro das necessidades dos nossos irmãos. Naquilo que nós tivemos a possibilidade de ajudá-los, que a gente se coloque em disposição deles, para evidenciar a eles e a todas as outras pessoas que o amor de Cristo, esse amor fraternal que só é possibilitado por meio de Cristo Jesus, ele é diferente. Tem padrões diferentes, estabelecidos não em características humanas, mas nas características do próprio Cristo Jesus. É por meio dessas características que nós evidenciamos esse amor fraternal e, consequentemente, se evidenciamos esse amor fraternal,
tal como João fala no final do parágrafo anterior, evidenciam que esses permanecem em Cristo Jesus. Que a gente saia desafiado a isso. Que a gente saia daqui desejoso a praticar esse amor fraternal. Entendendo que o amor fraternal é a gente se disciplinar para não matar o nosso irmão ou seja lá quem for a pessoa no nosso coração e na nossa mente. Não quer dizer que a gente vai que nós vamos nos identificar com todas as pessoas da igreja. Talvez você se identifique com um grupo da igreja. Isso não tem problema nenhum. Mas o que você não pode fazer é odiar o seu irmão. Porque se, de fato, você foi alvo desse amor de Cristo Jesus, a sua responsabilidade é amar fraternalmente a todos os seus irmãos e, estendendo para fora, amar as outras pessoas, com o desejo de que elas não se percam sem Cristo Jesus. Amém? Quero orar com os irmãos e a gente encerra assim. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a respeito do amor. Um padrão completamente diferente daquilo que lemos nos livros, que vemos nos contos de fada, nos filmes. Porque é um amor estabelecido e padronizado no teu Filho, Cristo Jesus. E esse amor não tem comparação. Porque esse amor, ele foi direcionado aos seus ofensores, Deus. Dos quais nós temos o privilégio de ter sido agraciado na sua soberana vontade e ter sido redimidos pelo sangue do teu Filho, Pai. Deus, nós somos gratos por esse amor que o Senhor demonstrou por nós. Mas queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a demonstrar e evidenciar esse amor também. Que não seja simplesmente de boca ou de palavras, mas que seja em ação e em verdade. Para que o teu nome seja glorificado. Para que a igreja, a tua santa igreja, seja distinguida do mundo, identificada com Cristo, por meio de práticas altruístas. Deus, nosso desejo é que a gente saiba administrar esse amor de maneira que o Senhor seja evidenciado nessas atitudes que iremos demonstrar de amor. Muitas vezes nós erramos, Pai, com essa palavra, com a definição da palavra ou com a atitude de amar. Te pedimos perdão por isso, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos auxilie nessa longa jornada de evidenciarmos o amor fraternal, para que todas as pessoas possam ver que o teu amor, ele não se compara com nenhum outro. Senhor, nós oramos assim, agradecidos, pedindo por essa semana que teremos, para que os desafios que vierem na nossa semana, que a gente possa evidenciar esse amor. Que assim, a gente possa refletir a tua glória aqui na terra. Oramos assim, Senhor, agradecidos e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tenha uma boa semana, Deus abençoe. Tenha o seu tempo de oração também.